uma ideia aqui de última hora, de agora sim, pintou uma ideia. Vamos fazer um quem é melhor. Simples. Peguei a escalação, vou confirmar então com os nossos setoristas se será essa mesma escalação que entrará em campo. Então, por favor, Diegão, confirme para mim. João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Diego Pituca, Alisson, Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Alguma alteração? Não, aparentemente esse é o time titular do Santos e não tem nada de errado por um milagre, né? Mas aparentemente é isso que vai a campo. Então, confirmado a escalação do Santos. Agora, Julião, confirma para mim então a escalação do Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Alan Imperiur, Vinha, Gabriel Menino, Zé Rafael, Danilo, Rony, Luiz Adriano e Gabriel Veron. Confirma para mim ou alguma alteração? O Luan pode jogar no lugar do Alan Imperiur. O Luan foi poupado hoje, o Imperiur jogou. Então é uma possível alteração. E na ponta eu acredito que o Rony e o William estejam brigando pela posição, até porque os dois foram poupados para o jogo de hoje. Mas o Rony tem aquela questão de estar voltando de lesão, pode estar um pouco fora de ritmo. Então, acho que tem essa briga por posição entre os dois, a gente só vai saber mais perto da decisão. Mas, de resto, é por aí. Ok, mas vamos utilizar o Rony, então, como titular. Eu peguei a escalação do Santos contra o Boca e peguei a escalação do Palmeiras contra o River para ter uma base aqui para a nossa discussão. Então, já vamos começar. O apresentador, só lembrando, o apresentador só vai aparecer para desempatar caso haja um empate, tá? Não irei votar caso haja uma unanimidade. Então, vamos começar. O Everton ou o João Paulo, Diego? Eu gosto do João Paulo. Então, Diego de João Paulo. Júlio? Eu, particularmente, acredito que o Everton é o melhor goleiro em atividade no Brasil, com uma margem boa, então eu vou de Everton. E aí, só porque o apresentador falou que ia ficar aqui de boa, se não tivesse unanimidade, na primeira pergunta já me colocam para votar aqui. Então, eu vou junto com o Julião também, eu vou de Everton. Nesse gol da seleção da final da Libertadores, eu vou de Everton. Também pelo tempo de regularidade, né? O João Paulo apareceu mais esse ano, né? O Everton já tem um tempo a mais aí de casa, então vou com o Everton também. Já até puxei aqui o meu caderninho para ir anotando qual será a nossa seleção NM da final da Libertadores. Lateral direito, então, Marcos Rocha, o Pará, Júlio Cavallaro. Pela fase, pelo quão importante ele está sendo para esse time do Santos, eu vou de Pará. Diego? Não tem nem o que falar, né, gente? O Pará é um dos poucos atletas que pode se tornar tricampeão da Libertadores e tem feito uma liberta excepcional esse ano, né? Então, Pará. Fora o Marcos Rocha tem falhado muito, né, Júlio? Tá difícil. No jogo contra o River, então, dá volta. Ele tá oscilando bastante. Ele faz um jogo que se fala, nossa, o que fizeram com o Marcos Rocha? E aí ele faz outro, nossa, o que fizeram com o Marcos Rocha? 880 ao pé da letra do Marcos Rocha. Cada jogo uma entonação diferente. Então, Pará, eu também iria de Pará. Então, Pará, unanimidade aqui para nós. Agora, esse duelo é bacana, hein? Gustavo Gomes ou Lucas Veríssimo, Diegão? Olha, eu acho o Gustavo Gomes mais sólido. Uma presença de área muito grande, sabe, na bola aérea, assim, excepcional, marca bem. O Veríssimo é um ótimo jogador, está despontando. Mas o Gustavo Gomes, né, já tem a sua carreira mais feita, fico com o Gustavo. Julião, vai na mesma? Eu te cortei aqui, Gabriel Arantes, mas só iria concordar com o Diego Palma, dizer que fico com o Gustavo Gomes. Para mim também um dos melhores zagueiros em atividade, apesar de gostar muito do Lucas Veríssimo, achar ele um zagueiro bem completo. Com certeza tem aí uma carreira pela frente na Europa, agora que está indo para o Benfica, mas eu fico com o Gustavo Gomes. Muito bem, então o Gustavo Gomes também levando para ser o nosso primeiro zagueiro. O nosso segundo zagueiro, então, duelo de Luans. Então, Luan Pérez e o Luan normal. Julião, você começa. Pela fase também, apesar de ter tido aí um lance ou outro de azar, puro azar nos últimos jogos, eu vou ficar com o Luan Garcia, o Luan do Palmeiras. Eu acho que ele, na saída de bola, melhorou muito, principalmente com a lesão do Felipe Melo. Ele cresceu, ele praticamente faz o que o Felipe Melo fazia na saída de bola, ele acerta uns passes obscenos, atravessa o campo com lançamentos, passes longos. Então,
Por conta disso, eu fico com o Luan Garcia, o Luan do Palmeiras. Diego? Eu vou empatar, porque o Luan Pérez ele está representando algo para o Santos muito grande desse ano. Tanto que o Santos fez um esforço gigantesco para contratá-lo e seguir com ele na competição. Se você tira o Luan Pérez ali da zaga, você deixa o Lucas Veríssimo, beleza. Só que o Luan Pérez virou meio que um pilar ali. Então, tratando-se assim, eu vou colocar o Luan Pérez, vou puxar a sardinha para cá dessa vez, tá? O Luan também, ótimo jogador, perfeito a colocação, mas eu puxo a sardinha para cá porque o Luan Pérez hoje representa muito para aquela defesa do Santos. E aí fica com você aqui. Você, Gabriel. Sim, mais uma vez o apresentador decidindo, eu vou de Luan Pérez nessa. Também, mais ou menos pelos mesmos motivos que o Diegão citou aqui, e também porque o Luan, às vezes, teve alguns momentos aí importantes que ele acaba dando uma desligada do jogo, se eu posso dizer assim. Então eu vou com o Luan Pérez, vou com o Diegão para ser o nosso zagueiro aqui, junto do Gustavo Lopes. Na lateral esquerda, Vinha ou Felipe Jonathan? Julião? Se eu pudesse ter 11 uruguaios no meu time para uma decisão de Libertadores, eu teria 11 uruguaios. Então, com certeza, Matias Vinha, apesar de gostar muito do Felipe Jonathan, acho ele um lateral muito bom, jogou muito bem no Ceará, está muito bem no Santos, mas por toda a mística que envolve a Libertadores, a questão daquela raça uruguaia, daquele sangue, então eu fico com Matias Vinha. Nas palavras de Abel Ferreira, Vinha é top. Muito bem. Legal, então, o seu voto. Não tem o que falar, né, gente? Uruguaio na Libertadores é uruguaio, né? Diego Lugano, você tem aí o Vinha, você vai puxando a história, é indiscutível. Por um jogo de final de Libertadores, o Vinha, não tem o que falar. Matias Vinha, então, fechando a nossa zaga, que levou o Palmeiras, né? Por causa do Everton, desempatou ali. Ficou o Everton, Pará, Gustavo Gomes, Luan Pérez e Vinha até o momento. Vamos agora para o meio de campo, então. Deixa eu ver quem eu vou comparar com quem aqui, porque é complicado. Eu acho que o mais justo a se comparar... Aliás, Diego, uma pergunta. O Alisson não vai para o jogo, né? Nem Alisson, nem... Ou vai? Ele conseguiu se recuperar a tempo. Então, o Alisson tá esse mistério ainda. É que eu não trouxe essa informação aqui agora. Mas ele estava com Covid, teve esse problema, e aí precisa estar checando direitinho. Na minha cabeça, ele não iria jogar, justamente porque não bate exatamente os dias da recuperação. Mas precisa ver direitinho essa questão agora. Olha aí, então a gente precisa saber. Talvez, acho que se não jogar Alisson, o Jobson também não volta, porque está machucado, né? Machucou o joelho, se eu não me engano. E eu diria que vem o Sandri para o lugar do Alisson, o Diegão. É o mais, assim, é o mais esperado do Cuca. Mas aqui tem notícia na internet de colega setorista de outro portal, dizendo que o Alisson está recuperado da Covid, voltou ao Santos e os exames permitem que ele jogue. Tá? Então, vai ter condição de jogo ou outro, é outra história, mas os exames liberaram o Alisson para estar voltando aqui. Então, informação passada. Ok, então vamos de Alisson, então, para a nossa comparação. Alisson ou Gabriel Menino ou Danilo? Quem que eu posso usar na comparação ali para ser mais um primeiro volante, ô Júlio? Eu acredito que essa posição mais de cão de guarda, o Danilo entra melhor. Então, Alisson ou Danilo, Diegão começa. MM Alisson, Libertadores, pegada, fechar casinha, sabe? Quando precisar fazer falta, faz falta. O Alisson tem feito esse papel muito bem, inclusive. Julião? Apesar do Danilo, para mim, ser craque de futebol, vai aí ter uma carreira brilhante, não tenho dúvidas disso, mas para uma final de Libertadores, no meu time, eu escolheria o Alisson também. Experiência, aquela malícia de saber quando bater, saber quando fazer uma falta. Então, por conta disso, a primeira temporada profissional do Danilo, ele já mostrou algumas vezes que não sente muito o peso desses jogos, mas para uma final eu iria de Alisson no meu time. MM Alisson, então, levando a vaga no nosso time MM. Para o nosso segundo volante, então, Diego Pituca ou Gabriel Menino?
Diego Pituca ou Gabriel Menino? Quem começa? O Julião agora. Gabriel Menino, ao invés de Diego Pituca. Para mim, já falei isso aqui no Saideira, vou ser obrigado a repetir. O Felipe Lam brasileiro. Para mim, Gabriel Menino, um dos jogadores mais completos no elenco do Palmeiras. Joga na ponta, joga na lateral, joga no meio-campo, joga de camisa 10. Então, por toda a versatilidade que ele pode propor ali ao elenco, ele aparece em muitos lugares do campo. Você pega o mapa de calor do Gabriel Menino, é uma coisa assustadora de se ver, porque o campo inteiro fica pintado de amarelo. Então, por conta disso, vou de Gabriel Menino. Diego. Vou seguir com o Júlio pelo seguinte, né? Partindo do princípio que a gente estabelece o Alisson como primeiro volante, que é como se fosse um guarda, né? A gente precisa que o segundo volante ele tenha uma autonomia, ele tenha uma liberdade, uma visão de jogo. O Pituca representa muito para a equipe do Santos, joga bem e é entrosado. Só que o Gabriel Menino acaba tendo um pouquinho mais de habilidade, puxa ali uma inteligência. Não vou dizer que ele é o Felipe Lam brasileiro, mas vou acompanhar ali a questão da inteligência, entendeu? Que o Gabriel Menino pode trazer para esse time. Muito bem, então o Felipe Lam brasileiro entra no nosso time NM da final da Libertadores. Para fechar o nosso meio de campo, então, temos Lucas Braga ou Zé Rafael. Diegão. Lucas Braga vem representando muito mais para a equipe. Zé Rafael, ele, não sei, o Júlio ele pode me corrigir, mas ele parece um reserva de luxo, porque ele entra, ele faz aquele papel, ele atua, tal, mas você não vê. O Lucas Braga, ele representa muito mais para um time titular. É um menino que, sabe, ele busca o seu espaço, ele busca jogar, ele quer crescer, é novo. O Zé Rafael já está mais velho. São, sabe, idades diferentes, você reconhece ali a pretensão, entendeu? É diferente. Agora, mas Lucas Braga representa muito mais para a instituição 11 titulares do que o Zé Rafael. Então, por favor, Júlio, a sua opinião. Eu concordo com o Diego no quesito do Zé Rafael ser um reserva de luxo ali, quase um 12º jogador do Palmeiras. É um cara que sempre ou vai começar jogando ou vai sair. E ele é muito um herói anônimo nesse time do Palmeiras. Ele é o cara que vai brigar por uma bola, vai ganhar uma dividida, ele é muito forte fisicamente, né? O pessoal chegou até a chamar ele de gordo um tempo atrás, ele não gostou muito, caiu nas ofensas com o torcedor no Twitter, mas ele é um cara que ele é essencial, mas por baixo dos panos ali. Ele é um cara essencial no backstage do Palmeiras. O time pode funcionar sem ele. O time consegue se adaptar a jogar sem ele. O Lucas Braga, por outro lado, igual o Diego falou, tem toda a questão de ser uma identificação com a torcida. Você sabe que quando é isso, igual é o caso de muitos meninos do Palmeiras, o próprio Gabriel Menino, o próprio Danilo, quando o jogador está jogando pelo time que ele torce, tem aquela entrega a mais, tem aquela identificação a mais. O Lucas Braga, passaram inúmeras reportagens aí de que ele, coisa de 3 anos atrás, estava na arquibancada da Vila Belmiro assistindo o jogo, e agora está aí disputando uma final de Libertadores. Então, por conta disso, do Zé Rafael ser esse 12º jogador do Palmeiras, e o Lucas Braga diria até que realizando um sonho de criança dele, não acho nenhum absurdo falar isso, eu vou de Lucas Braga. Muito bem, então fecha o nosso meio de campo. Alisson, Gabriel Menino e Lucas Braga, um meio de campo que vai correr bastante, viu? Essa galera aqui que tá no meio, haja correria com essa galera aqui do meio, viu? Pro time adversário. Então vamos pro nosso ataque, obviamente. Eu, obviamente, irei deixar Marinho e Rony para o nosso final, né? Para nossa última conversa. Vou começar com Soteldo ou Gabriel Veron. Julião. Difícil o Soteldo ou Gabriel Veron, mas eu vou de Soteldo nessa, pelo fato de que, apesar do Gabriel Veron ser um bom jogador, a gente não sabe como ele tá. Ele não jogou um jogo completo ainda, desde que ele voltou de lesão. Então, ele jogou um pedacinho do jogo contra o Ceará, jogou um pedacinho do jogo contra o Vasco hoje. E no jogo contra o Ceará ele foi bem, no jogo de hoje ele ficou meio apagado, ficou meio tímido ali, meio acanhado. Mas o Soteldo, na minha visão,
ele consegue atuar em muito mais do que só aquela posição da ponta direita ou da ponta esquerda. O Gabriel Veron, ele atua principalmente pelas pontas e ocasionalmente ele faz um falso 9 ali. Mas o Soteldo, caso seja necessário, ele é um jogador com capacidade para atuar como um camisa 10, como um meio armador, para fazer uma bola ali que quebre uma linha de defesa, para colocar o Caio Jorge na cara do gol. Por conta disso, também por toda a questão da experiência, da catimba de Libertadores, eu vou de Soteldo, apesar de achar que o Gabriel Veron, olha, se fôssemos colocar em porcentagem, seria aí uns 51% a 49% para o Soteldo. Ok, sem problema nenhum. Seu voto é Soteldo. O Diegão vai na mesma? Aparentemente sim, né? Tava balançando a cabeça afirmativamente. Vou na mesma porque o Soteldo, ele já é mais experiente. O Gabriel Veron muito novo ainda. Daqui a um tempo a gente pode até rever conceitos, mas hoje a experiência do Soteldo é muito maior, né? Jogador de seleção, já ostenta uma posição, então não tem... A colocação do Júlio foi perfeita. É o famoso 51 a 49. Muito bem, então o Soteldo ganhando a vaga ali na nossa ponta esquerda do NM. Para o centroavante, eu acho, assim, para mim, no caso do centroavante, tem uma diferença, de todos que a gente falou agora, é a maior diferença de um para o outro. A minha opinião, pelo menos, mas vamos lá. Luiz Adriano ou Caio Jorge? Júlio começa falando. Eu comentei isso num duelo INM do Palmeiras e Santos no primeiro turno. O Caio Jorge, eu gosto muito do Caio Jorge, para mim ele vai ainda despontar, vai estourar, mas o que ele tem de idade, o Luiz Adriano tem de carreira, então eu vou de Luiz Adriano, toda a questão da experiência, de ser frio ali na hora de uma finalização, o cara tá acostumado a fazer gol, é o maior artilheiro da história do Shakhtar Donetsk, então eu vou de Luiz Adriano, por toda a questão da experiência, por toda a questão ali, ele tá numa fase muito boa, tá fazendo gol sempre que entra, então eu fico com o Luiz Adriano. Eu gosto do Caio Jorge, mas nessa daí eu nem precisei pensar muito para responder. Antes, Diego. Diego, então, vai com o Luiz Adriano ou vai com o seu Raio Jorge, que você tanto fala aqui no site? Não, gente, é Luiz Adriano, não tem. Você está comparando uma pessoa assim que já passou por seleção brasileira, Shakhtar, sabe, fez a carreira, fez a vida, é extremamente decisivo. Então, é Luiz Adriano, o Raio fica para a próxima. O Raio fica para a próxima Libertadores, para mais daqui a alguns aninhos aí. Ele volta aqui para o nosso debate, sem dúvida nenhuma. Cara. Agora sim, o duelo dos reis da América. Porque quem ganhar a Libertadores irá levar o rei da América, ou às vezes também não sei o que se passa na cabeça da Conmebol. Mas enfim, chegamos ao tão aguardado duelo. De um lado, o minimíssimo aleatório vem aí, Marinho, com uma temporada, a melhor temporada da carreira, voando baixo com aquela perna esquerda sensacional. Do outro lado, o nosso carismático Rony Rústico, que Júlio tanto gosta de falar, e que aprendi no final de semana com o Luana Lopes, setorista do Atlético Paranaense, que lá no Atlético Paranaense era Rony Bonitinho, o apelido dele. Então, olha o carisma pintando aí. O duelo de Minimíssel contra Rony Rústico / Bonitinho. Diegão começa esse duelo. Olha, eu vou votar no Marinho. A mim é tipo, o Marinho, ele é a melhor temporada da vida do Marinho. Eu acho até, não sei, eu não tô cavando, eu não tô falando nada, mas o Marinho com certeza atraiu olhares lá de fora, tá? Porque foi uma temporada assim exemplar. Jogou, chamou o time para si, criou, deu um passe de letra numa jogada aí no final de semana que, pelo amor de Deus, uma ideia assim brilhante contra o Goiás, né? Joga, chama, bate falta bem, faz tudo. Deve ser santista, joga com coração, com alma. Então, além de tudo isso, por que eu escolho o Marinho? O Rony não começou bem a temporada. O Rony sair até na imprensa,
o Atlético Paranaense é um impostor, vendeu o Rony e o Pablo. O Pablo não despontou no São Paulo e o Rony não tinha despontado no Palmeiras. O Rony acabou acertando, andando, jogando, se tornando o Rony rústico que todo mundo fala, mas o Marinho já é um trabalho mais contínuo. O minimício aleatório já está ali faz tempo, é uma coisa marcada. Onde tem Santos, tem Marinho, e onde tem Marinho, quase todas as vezes tem gol ou tem uma jogada de efeito. O Rony também está marcando muito, está jogando bem, está numa fase assim espetacular. Mas eu acho que no conjunto temporada, o minimício ganha. Então, Diegão foi de Marinho para a nossa ponta aqui do time NM. Júlio, você vai com o seu queridinho Rony Rústico ou você vai como é que fala a palavra? Se render ao nosso queridíssimo Marinho? Eu me rendo ao Marinho Arantes. Para mim, o Marinho não só está fazendo a melhor temporada da vida dele, como também acho que vai ser difícil ele repetir o que ele está fazendo nessa temporada daqui para frente, porque é uma coisa assim, acima da média de verdade. Durante uma boa parte da temporada, até o Soteldo acabou ficando, pelo que eu não acompanho o dia a dia do Santos, mas o Soteldo acabou perdendo um pouco ali daquele brilho, daquele protagonismo, e o Marinho, durante uma parte, chegou a levar o time do Santos nas costas e sem exagero ao falar isso. O Marinho, para mim, é o cara, depois do Cuca, é a personalidade da temporada do Santos. Acredito que o Cuca teve um papel essencial nesse time do Santos, mas abaixo dele tá o Marinho. O cara tá jogando demais, ele é rápido, ele é habilidoso, ele chuta de fora da área, ele finaliza bem de dentro da área, ele constrói jogadas. O Rony tá bem, o Rony melhorou absurdos desde quando ele chegou ali. O Campeonato Paulista do Rony foi uma coisa difícil de se assistir. Hoje em dia já é bom de se assistir o Rony jogar. Mas para mim o Marinho é mais decisivo. O Marinho nessa temporada está sendo o melhor jogador da vida dele. Eu acredito nisso, acredito que a temporada do Marinho é iluminada a níveis assim que vai ser difícil a gente ver de novo ele fazer. Tá, então, fechando o nosso time ENM com 6 santistas e 5 palmeirenses. Ficou com o Everton no gol, Pará na direita, Gustavo Gomes, Luan Pérez e Vinha fechando a zaga. Alisson e Gabriel Menino na volância, Lucas Braga, Marinho e Soteldo formando aquele trio de ataque por trás do centroavante Luiz Adriano e o técnico Diegão. Olha, eu vou com o Cuca, porque o Cuca é a terceira Libertadores que ele teoricamente que ele faz história, né? Vamos colocar a terceira asterisco Libertadores que ele faz história. E por que eu não escolho o Abel, que tá mostrando que é o Abelão 2, né? Vamos colocar que é o Abelão versão 2020, que tem o Abelão antigo, que tá ganhando título com o Inter, né? Tá ali, tá ganhando, né? A gente não sabe o que acontece daqui a 2 rodadas, por exemplo. Mas é o Abelão versão 2020/2021, mas ele ainda não se consagrou aqui no país. Precisa de um título para se consagrar e perpetuar o seu nome na história da academia. Então, por conta disso, eu vou com o Cuca, que já é uma persona totalmente característica do nosso futebol. Então, um voto para o Cuca. Júlio, então, você vai com o português ou você vai ficar com o Cuca para dirigir esse time? Como treinador, eu iria de Abel Ferreira. Se precisasse, eu sou um gestor de clube de futebol, preciso contratar um treinador para amanhã. Eu contrato o Abel Ferreira. Para mim, a mudança da água do vinho que foi o Palmeiras foi, assim, uma coisa bem notável e acredito que méritos dele, principalmente. É um cara estudioso, é um cara que respeita a história do clube, pesquisa a história do clube, você vê que ele respira futebol. Então, como um treinador, eu iria de Abel Ferreira, mas, igual eu comentei, nessa temporada o Cuca foi muito mais do que um treinador para o Santos. O Cuca foi praticamente ali um gestor de elenco no vestiário, foi um presidente, foi um treinador, foi um psicólogo, foi praticamente tudo que um time precisa ali para funcionar. O Cuca centralizou na figura dele, fez isso muito bem. Então, por conta disso, para essa decisão, eu fico de Cuca. Mas, para o futuro aí, acredito que o Abel tem tudo para se firmar aí no futebol, não só brasileiro, talvez,
mas acredito sim que o Abel tem um futuro enorme pela frente como treinador de futebol. A gente não sabe o futuro, né, Gabriel e Júlio? Só, desculpa te cortar, Gabriel. A gente não sabe o futuro. Por exemplo, se o Abel Ferreira ganha os 2 títulos, Copa do Brasil e Copa Libertadores, ele vira rei. Ele vira rei porque ele pega um duplete, que é uma expressão que a gente usa muito lá pra fora, né? Ele pega um duplete que, tipo assim, a torcida vai idolatrar o Abel. Vai idolatrar de uma maneira, assim, absurda. Porque o cara chega em menos de 6 meses, né? Eu não sei, já deu 6 meses de Abel no comando? Não. Ainda não, o Abel chegou em outubro. Então, você tá vendo? Nós temos aí nem outubro, novembro, dezembro, janeiro. Nós temos 3 meses. Em 3 meses o cara pegar 2 títulos. Pegou no meio do caminho. Amigão, vai jogar uma Libertadores aí pra ver como é que é facinho. Vai comandar um time contra um River. Então, tipo assim, se o Abel conquista esses 2 títulos, ele é rei. Acabou, rei. Abelão é o nosso rei. Como diria o Quesada nos tempos de Rádio Bandeirantes, há uns anos atrás, né? Agora, se ele perde os 2 títulos, ele cai numa situação muito complicada, porque o futebol brasileiro é ingrato. Se ele conquista um título, legal, Abelão. Pegou a Copa do Brasil, show, vamos estabelecer o elenco para no ano que vem buscar a Libertadores, que nós batemos na trave, não tem problema. Então, tipo, é uma situação muito louca. Ele pode ir de rei a um técnico, tipo, esse aí é mais um que entrou no Palmeiras. Então, mas em questão de quesito, de técnica e de inteligência de futebol, é o técnico da nova geração que é perfeito. Para dirigir o ano, contrata o Abel Ferreira, sem dúvida. Muito bem, então tá aí, a gente definiu o nosso comandante para comandar a nossa seleção ENM da Libertadores. Apenas uma prévia do que está por vir. Dia 30, não se esqueça, quer ver Libertadores, vem ver no ENM. Cobertura completa, nossos repórteres Joel Silva e João Santoro em loco, lá dentro do Maracanã, respirando Libertadores numa bela tarde de sábado. É isso então, fechamos aqui o nosso assunto. Vou ficar com o Julião para a gente falar do sonolento jogo também Vasco e Palmeiras. Diegão, você que fez a sua hora extra aqui, um beijo, um abraço, até a próxima. Muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Valeu, gente. Muito obrigado a você que acompanhou, participou aí de tudo. Um abraço. Voltamos aí agora na próxima, né? Já em clima totalmente de decisão. Um abraço e boa continuação de programa. Muito obrigado, Diegão. Aliás, antes da gente fechar apenas, o Diegão já deu o palpite dele, né? Que se eu não me engano, você falou 2-1 Santos, né, Diegão? Isso, 2-1 Santos. 2-1 Santos. Então, Júlio, por favor, que não esteve conosco nessa conversa, agora a chance é toda sua. Tivemos o Léo Strong conosco nessa conversa do palpite, aliás. Eu inverto os palpites e eu vou de 2-1 Palmeiras para essa final. Então, o Julião está comigo, que eu também falei que será 2-1 Palmeiras aquele dia. É isso, então, só para a gente fechar, para a gente colocar aqui o palpite.